Bom dia, pessoal. Hoje a gente está aqui hoje para mais uma aula de física e hoje a gente vai falar sobre corrente elétrica, tá bom? Então, abrindo nosso quadro, a gente começa fazendo uma distinção entre o que a gente já viu sobre eletricidade e o que a gente vai ver a partir de agora. O que a gente já viu é o que a gente chama de eletrostática, tá? E eletrostática, isso é estática da eletrostática, porque a gente fez um estudo de cargas em repouso, entre aspas, esse repouso, porque as cargas não estão em repouso de fato, mas existe uma diferença entre a ideia das cargas que estão no estado de equilíbrio, né, nos corpos, que é o que de fato estava acontecendo, com o que a gente vai ver daqui para frente que a gente chama de eletrodinâmica, que as cargas estão em movimento de fato, no sentido de que você tem uma corrente fluindo num determinado condutor e o estudo que a gente vai fazer a partir de agora de fato de o estudo de correntes, eletrodinâmica, porque eletrodinâmica é o estudo da corrente elétrica, tá bom? Por que essa figura aqui? Essa figura aqui porque é o efeito, essa menininha com o cabelo para cima, esse é um efeito típico de eletrostática, quando um cabelo pega eletricidade estática, ele começa a sofrer repulsão, né, os fios começam a repelir uns aos outros, o que faz com que alguns fios subam e o cabelo fica arrepiado desse jeito. Isso pode acontecer se você colocar a mão no gerador de Van der Graaf, por exemplo, ou pode acontecer se tiver prestes a cair um raio no lugar em que você está. Então, dependendo da situação em que você se encontre, fique atento. E nesse caso aqui, é uma corrente mesmo acontecendo. Isso aqui é um painel, esse painel ele tem vários condutores e está sendo colocada uma diferença de potencial entre esses condutores e uma diferença de potencial muito grande, né, entre esses painéis com esses condutores, e aqui você vê raios, então você está vendo a corrente mesmo passando entre esses terminais aqui. E a corrente elétrica, não a corrente elétrica passando pelo ar e fazendo esse plasma que a gente está enxergando aqui, mas a corrente elétrica em condutores mesmo vai ser o que a gente vai estudar daqui para frente, tá bom? Bem, sobre a corrente elétrica, a gente destaca, na verdade, a pessoa, não a nota em si, mas a pessoa que está na nota de $100 está o Benjamin Franklin, ele está na nota de $100 porque ele é um dos fundadores dos Estados Unidos, mas ele, além de ser fundador dos Estados Unidos, ter sido diplomata, ele era também cientista, e ele foi a pessoa que relacionou os raios que a gente vê em tempestades com cargas elétricas, as mesmas cargas elétricas que causavam os fenômenos de você atritar um balão e esse balão ficar ser atraído pela parede, por exemplo, que é uma coisa que a gente viu no bimestre passado. Tá? Dele tem uma história interessante, que é a história do experimento que ele fez, que ele descreve esse experimento. Ele diz que empinou uma pipa com um fio de metal, uma pipa de papel com fio de metal durante uma tempestade, e ele observava os raios sendo atraídos pelo fio de metal, e foi um dos argumentos que ele usou para argumentar a favor da tese de que os raios estavam relacionados com a eletricidade, a mesma eletricidade dos fenômenos eletrostáticos que se observavam na época. Bem, provavelmente ele não fez nada disso, tá? Porque se ele tivesse feito o que ele disse que ele fez, ele teria morrido, e ele sabia dos riscos que ele estava tomando, então provavelmente ele não fez isso, pelo menos não da forma como ele descreveu. Então virou uma lenda aí, da mesma forma da maçã batendo na cabeça do Newton, tá? É uma historinha, mas provavelmente não tem nada de real. Bem, a partir de agora a gente vai ver circuitos elétricos e correntes elétricas, né? E a primeira pessoa que conseguiu fazer uma corrente elétrica foi esse sujeito aqui, que apareceu agora. Esse sujeito é um italiano que se chama Alessandro Volta, ele foi o inventor da bateria.
Tá? Ele fez uma bateria juntou algumas placas de metal embebidos no meio de uma salmoura e conseguiu fazer uma bateria de oxirredução. E com isso ele fez o primeiro circuito elétrico, e esse circuito elétrico é justamente o que a gente vai estudar daqui para frente. É um circuito que possibilita essa corrente contínua, né? E essa corrente que a gente chama de estacionária, a gente já vai ver do que se trata disso. E para essa corrente estacionária a gente precisa de um circuito. A gente destaca também esse sujeito aqui, que chama Thomas Edison. Foi um dos fundadores também, não só do estudo do eletromagnetismo, mas de uma empresa também. Ele é um dos fundadores da General Electric. Ele era também empresário, soube capitalizar o conhecimento científico que ele desenvolveu. Ele foi um dos inventores da lâmpada e ele está no centro ali dessa transformação da energia elétrica de uma curiosidade de laboratório para alguma coisa útil para a sociedade. Bem, e depois de falar dessas figuras que foram importantes para o desenvolvimento do que hoje é tão presente na nossa vida, que é a corrente elétrica e a eletricidade como um todo, a gente fala finalmente o que é uma corrente elétrica. E para definir o que é uma corrente elétrica, a gente tem que pensar que a gente vai contar cargas que estão passando em um determinado condutor, em um fio condutor. Então você tem aqui um fio condutor e você tem cargas que estão passando nesse fio condutor. Essas cargas vão ser elétrons, tá? E eu já falo melhor sobre isso daqui a pouco. E, bem, olha só. Se você vai contar uma quantidade de cargas que estão rodando sem parar num circuito fechado de um fio condutor, você tem que ter uma referência para contar essas cargas, porque fica muito difícil você ficar contando cargas que a priori estão se movimentando. Então, para definição do que é corrente, você tem que pensar que você tem uma referência. Essa referência vai ser uma seção. A gente pega essa seção aqui, né, do fio, e nessa seção do fio a gente, num determinado intervalo de tempo, conta quanta carga passa. Então, dado que passa uma determinada quantidade de carga, nessa seção do fio, num determinado tempo, a corrente elétrica vai ser justamente a quantidade de carga, ΔQ, dividido pela quantidade de tempo, ou seja, carga por tempo. Na corrente elétrica, é o fenômeno em que as cargas estão se movimentando num circuito fechado, elas estão girando lá, percorrendo esse circuito fechado sem parar, e dada uma seção você conta qual carga que está passando por ali, e você tem a medida. A corrente é justamente a medida de quanta carga passa por tempo numa determinada seção de fio. Tá bom? A unidade de carga de corrente elétrica é o ampere, tá? Em homenagem a um outro cientista importante no desenvolvimento da eletricidade. E 1 ampere, olha, pela definição, né, fica claro que 1 ampere é 1 coulomb, uma unidade de carga por uma unidade de tempo, 1 segundo. 1 coulomb por 1 segundo é igual a 1 ampere, que a gente denota simplesmente pela letra A. Lembrando que uma grandeza, nesse caso o I de corrente elétrica, entre chaves, assim, é uma forma de denotar unidade. Tá? Então, I entre chaves é unidade de corrente. Unidade de corrente é igual ao ampere. É isso que está dizendo essa expressão aqui. Tá? Bem, dito o que é uma corrente, a gente tem que fazer um esclarecimento sobre o que é uma corrente convencional e o que é uma corrente real. Tá? Aqui eu fiz um esqueminha para lembrar um fio, um pedaço de um fio onde está correndo uma corrente, e coloquei o que
significa do que se trata uma corrente convencional, o que se trata de uma corrente real. Isso aqui significa cargas positivas, isso aqui cargas negativas, tá? Tá, mas enfim, o que é essa coisa toda aí? Quando a eletricidade estava sendo desenvolvida, o estudo da eletricidade, lá entre o século XVIII e XIX, a gente não tinha acesso ao mundo microscópico. Absolutamente tudo que a gente fazia naquela época era tratar do mundo macroscópico. Então a gente não sabia do que a matéria cotidiana era feita. Hoje a gente sabe que a matéria cotidiana é feita basicamente de prótons, nêutrons e elétrons. Tá? E a gente sabe que a carga elétrica ela está nos prótons, que é carga positiva, e nos elétrons. E ainda mais a gente sabe que quem se movimenta em condutores, quem está se movimentando, quem está se deslocando mesmo nos condutores, são os elétrons, não são os prótons. Os prótons eles ficam presos na rede cristalina e na estrutura, né, da matéria, e os elétrons aqui que se movimentam. Só que você não atribuía carga à partícula, as pessoas achavam durante esse desenvolvimento da teoria que a carga era um fluido, e elas convencionaram, porque esse nome de carga positiva e carga negativa é uma convenção, poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser carga norte e carga sul, carga vermelha e carga amarela. Tá? Mas essa convenção de carga positiva e carga negativa, ela foi adotada e por um motivo que é absolutamente de convenção, eles convencionaram naquela época que o que se movimentava era o fluido da carga positiva, que eles acreditavam que era um fluido na época. Tá? Então, por isso que toda a teoria ela foi construída com cargas positivas se movimentando. Tá? Então, quando a gente tem um circuito, a gente trabalha todas as regras, todas as leis que regem aquele circuito, elas foram pensadas e foram desenvolvidas pensando em cargas positivas que se deslocavam. Tá? Aí depois a gente descobriu que na verdade eram as cargas negativas. Como é que a gente descobriu? Existe uma coisa que eu chamo efeito Zeeman, que eu não vou explicar agora, eu só vou falar para vocês se convencerem de que existe um motivo para qual a gente considera isso, né? Isso aqui é ciência, então tudo é baseado em evidência. A evidência que a gente tem é esse efeito Zeeman, que tem a ver com eletromagnetismo, e que ele permite a gente tirar a dúvida de fato que o que está se movimentando num condutor são cargas negativas e não cargas positivas. Tá? Isso traz algum problema para a gente tratar de cargas positivas em movimento e não de cargas negativas, como é de fato, né, como é o que acontece? Não. Por quê? Porque cargas positivas se movimentando em uma dimensão, em uma direção, é equivalente eletricamente as cargas negativas se movimentando na direção contrária. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo do que a gente está dizendo. Eu montei um circuito muito simples aqui, com um fio condutor, tá? Uma lâmpada servindo de resistor, uma lâmpada antiga, né? Aquela de filamento de tungstênio, que o filamento de tungstênio esquenta e aí começa a irradiar, e um interruptor aqui, tá? Então, fechou o interruptor, começa a rodar carga. Aqui eu estou mostrando a corrente convencional. Tá? A corrente convencional é eu pensar que essas cargas positivas estão andando nessa direção. Bem, isso é absolutamente, pessoal, equivalente a eu mostrar a carga real, que são os elétrons se movimentando na direção contrária. Tá? Isso não tem nenhuma diferença, não traz nenhum problema para a gente. Por isso que a gente não mudou a teoria. Apesar de ter
descoberto que são cargas negativas, e aí a gente teria que inverter um monte de sinais aí provavelmente ao longo da teoria. A gente não precisava fazer isso porque de fato era equivalente. Então, como não fazia diferença, a gente podia continuar tratando de corrente convencional e não de corrente real. Mas agora, a gente vai ver falar daqui a pouco sobre sobre geradores. Se você está pensando numa corrente positiva fluindo num circuito, então você está pensando que a corrente está saindo pelo polo positivo. Vou mudar aqui, corrente convencional está saindo pelo polo positivo, tá? Existe uma convenção de pilhas que a parte mais curta, a parte pintada mais curta é a parte positiva, é o polo positivo, então ele sai do polo positivo e vai para o polo negativo, e assim ele flui, enquanto os elétrons são os contrários, né? Os elétrons eles fluem a partir do polo negativo e vão para o polo positivo, e é assim que flui a carga negativa. Tá bom? Bem, voltando para a nossa aula. Então a gente tem essas duas correntes, a corrente convencional e a corrente real. Lidar com corrente real ou corrente convencional é absolutamente equivalente, e a gente vai seguir a convenção da teoria que foi desenvolvida no século XVIII e XIX, que é tratar sempre de corrente convencional. Portanto, a gente tem cargas positivas se movimentando no sentido do polo positivo do gerador para o polo negativo. Tá bom? Bem, eu falei uma palavra que eu não expliquei mais cedo, que era corrente estacionária, né? O que é corrente estacionária e por que ela é importante? Corrente estacionária, pessoal, é a corrente que não muda. Aquele valor de I, a quantidade de carga, ela não muda. Tá? A gente tem fenômenos de corrente na natureza. Por exemplo, o raio é uma corrente, só que essa corrente ela não é estacionária, ela está se mudando, ela está alterando o valor dela sempre. Ela acontece numa fração de segundo, aquela descarga, e depois disso você tem um reequilíbrio das cargas nas nuvens e na Terra, e você tem uma nova configuração de equilíbrio ali eletrostático. De fato, né? Então, o raio, ele na verdade é uma compensação de cargas de um fenômeno que ele é eletrostático e não eletrodinâmico. Em um fenômeno eletrodinâmico, quando a gente está falando de eletrodinâmico, a gente está falando de estudo de corrente, mas estudo de corrente estacionária, estudo de corrente que o I, né, o valor da quantidade de cargas por unidade de tempo, ele não altera com o tempo, que o I vai ser aquele I constante, ele vai continuar correndo do mesmo jeito no circuito. E para conseguir uma corrente estacionária, essa corrente estacionária ela não é um fenômeno natural muito comum, ela é um fenômeno de um circuito que foi feito pela gente, né? Então, para conseguir uma corrente estacionária, a gente precisa de um caminho fechado em que a gente coloca as cargas para se movimentarem lá e elas continuam se movimentando. Então, a gente precisa na verdade, de um circuito, e esse circuito ele vai precisar de um gerador que vai fazer as cargas se movimentarem, vai continuar empurrando as cargas para elas se movimentarem, e a gente vai explicar o porquê depois, de uma resistência de proteção, né, para você não ter um curto-circuito. Um curto-circuito é quando você tem um circuito em que você não tem nenhum tipo de resistência de proteção no circuito e você tem uma corrente muito alta acontecendo. Tá? Esse é o circuito real. O circuito real, você está vendo aqui uma pilha. Essa pilha ela está saindo e está encontrando um interruptor e uma lâmpada, que essa lâmpada é de filamento de tungstênio, então ela também é uma resistência. Tá? E por que ela é uma resistência? Porque existem tipos de lâmpadas que não são resistências, são outras coisas. Por exemplo, lâmpada de LED ou mesmo lâmpada fluorescente, ali é para fazer um plasma, ela não é exatamente uma resistência. Tem uma resistência associada, mas não é uma resistência no sentido que a gente está usando aqui. Então, esse é o circuito em si, e esse daqui é como a gente esquematiza o circuito. Inclusive, aqui o Paulo está invertido, né? Eu não tinha percebido que o polo estava invertido aqui. Aqui o polo positivo está para cá, o negativo está para cá, aqui está diferente, mas tudo bem, isso altera muito pouco. Tá? Então, a gente precisa de um circuito fechado, porque o gerador ele faz a corrente andar, e a corrente ele vai andar. Para a corrente não se alterar,
a corrente tem que voltar para o gerador e o gerador tem que fazer a corrente continuar andando. E aí você tem um fluxo contínuo de cargas em torno desse circuito. Então, o que a gente vai estudar são fenômenos. A corrente elétrica é um fenômeno associado ao circuito. Tá? A corrente elétrica é um fenômeno associado a circuitos elétricos. Tá bom? Um circuito elétrico ele tem que ter alguns componentes mínimos. Tá? O primeiro componente é o gerador, que é o que faz a corrente fluir. Ele precisa de um interruptor. Na verdade, ele não precisa de um interruptor, né? Mas para fins práticos a gente sempre usa um interruptor. Mas sobre o interruptor não tem muito sobre o que dizer. É alguma coisa que abre o circuito e faz com que a corrente não flua mais. Então, se você abre o interruptor, você não tem mais corrente, você não tem mais eletrodinâmica, tá? E você precisa de um resistor, e aí sim, um resistor ele é necessário para você não ter um curto-circuito. Tá? Um curto-circuito é uma situação, um circuito em que você tem uma corrente muito alta, então você está simplesmente ligando os polos, você tem uma corrente muito alta que vai danificar o seu aparelho. E a gente também vai entender no futuro por que correntes altas danificam aparelhos. Tá? Bem, sobre interruptores a gente não tem muito sobre o que falar, mas a gente tem o que falar sobre geradores e sobre resistores. A gente começa sobre geradores. Então o esquema do gerador esse é o símbolo do componente gerador, quando a gente faz um esquema de um circuito elétrico, tá? Sendo que o traço mais longo é o polo positivo e o traço mais curto do gerador é o polo negativo. Então aqui, polo mais curto negativo, polo mais longo positivo. Aqui tem um positivinho aqui para marcar qual que é o polo positivo que a gente está interessado, tá? Bem, os geradores eles fornecem energia para a carga continuar fluindo no circuito elétrico. Tá bom? É isso que eles fazem. Como que eles fazem isso? Eles fazem isso através de energia química, que eles transformam em energia elétrica. Tá? Normalmente é química para elétrica, mas pode ser de outras formas também. Por exemplo, usinas hidrelétricas elas transformam energia mecânica da água, né? Energia guardada na água na forma de energia potencial gravitacional, com naqueles reservatórios muito altos. E a gente usa aquilo, transforma aquilo em energia elétrica. Tá, em corrente. Ele vai funcionar como um gerador de uma corrente muito grande, que é a corrente de distribuição de energia elétrica para as cidades. Bem, como é que você caracteriza um gerador? O gerador ele é caracterizado pelo trabalho que ele realiza por unidade de carga, que a gente vai chamar de diferença de potencial. Tá? No SI, essa unidade é o volt. O que significa isso? Uma carga que está passando pelo fio aqui, ela se desloca pelo fio, vem aqui, ganha uma energia, né? O gerador ele vem, empurra a energia, ela vem aqui pelo fio, aí ela chega no resistor. Quando ela chega no resistor, ela perde, se é um resistor só, ela perde a energia que ela ganhou aqui, tá? E a gente vai discutir daqui a pouco por que ela perde energia. Ela perde energia que ela ganhou aqui. O trabalho que foi realizado sobre ela realiza esse trabalho aqui sobre o resistor, e aí ela continua correndo o circuito, porque ela está sendo empurrada por outras cargas que estão vindo atrás, é um fluxo contínuo de cargas, né? Então ela sofre a repulsão da carga de mesmo sinal que está atrás, e aí ela chega aqui, e quando ela chega aqui, o gerador o que ele vai fazer é dar um empurrão nessa carga. Tá? Quando ela chega aqui, ele dá um empurrão nessa carga para essa carga continuar fluindo. Ela não pode chegar aqui e parar. Então, quando ela chega aqui, ela continua, ele dá um empurrão, e esse empurrão faz com que as cargas continuem fluindo. Então, o que tem de carga chegando, ele dá um empurrão. É isso que o gerador faz, ele empurra as cargas. Tá? E como é que ele empurra a carga? Se ele empurra a carga, ele está realizando um trabalho sobre ela. Né? A gente caracteriza o gerador por unidade, qual que é esse empurrão que ele dá por cada carga. Tá? Então, se você pensar, por exemplo, que você em carga real, que cada elétron está passando aqui, cada elétron está sendo empurrado pelo gerador, o gerador você está pegando e está empurrando cada elétron. A característica desse gerador é qual o tamanho do empurrão por elétron. Só que
a gente não trata disso microscopicamente, né? A gente não trata do empurrão por elétron, a gente trata do empurrão por unidade de carga. A unidade de carga é um coulomb, que na verdade é uma carga muito grande. Então o que a gente está fazendo é caracterizando o gerador por qual que é o empurrão que ele dá num pacotão de elétrons que forma um coulomb inteiro. Tá? Então, no SI, essa unidade é o volt, a unidade no SI dessa diferença de potencial, que é esse empurrão, esse trabalho realizado por unidade de carga, é o quanto, com quanta força, né, qual é o trabalho que o gerador realiza, com quanta força ele empurra cada pacotão de elétron que dá essa unidade de carga que a gente... aí a gente pode escolher a unidade de carga que a gente vai tratar. No SI vai ser um coulomb. Então, o pacotão, com quanta força o gerador empurra o pacotão de elétron que dá um coulomb. Tá? E essa força, né, esse trabalho que ele realiza, essa energia que ele fornece para esse pacotão de carga de um coulomb, ele se chama diferença de potencial. Essa é a diferença de potencial entre os polos. Tá? Quando você quer ver a diferença de potencial entre o polo de uma pilha, tá? É justamente quanta energia o gerador fornece para esse pacote de elétrons que vai rodar, que dá um coulomb. E uma pilha, por exemplo, ele tem 1.2 volts, né? Uma pilha AAA. Então, 1.2 volts significa que ele dá 1.2 joules de energia para cada coulomb de carga. Tá? É isso que significa. Porque 1 volt é 1 joule de energia por 1 coulomb de carga. Tudo bem? Quais exemplos de geradores que a gente tem? Pilhas, baterias de carro, usina hidrelétrica, tá? Alguns que eu falei aqui. Tudo bem, então isso é um gerador, é um dos elementos que você precisa para montar um circuito elétrico, né? Para você ver essa corrente estacionária que a gente vai estudar, da qual que faz nosso computador funcionar, o ventilador funcionar, o ar-condicionado, a televisão. E outra coisa que a gente precisa é o resistor. Tá? O que é um resistor? O resistor são componentes que transformam energia elétrica em energia térmica. Tá? O resistor ele transforma energia elétrica em energia térmica. Ele gasta a energia a energia que o gerador forneceu para a carga, ele gasta entre aspas, né? Porque ele está convertendo um tipo de energia, que vai ser energia elétrica, em energia térmica. Aqui eu estou falando que lâmpadas são resistores, né? Lâmpadas são resistores mesmo, porque resistor, se você tem alguma familiaridade com circuitos elétricos, você sabe que existem um componentezinho que chama resistor mesmo, né? Então, por que chama lâmpada de resistor? Porque lâmpada de fato é um resistor. A lâmpada antiga é um resistor, tá? A gente já falou sobre isso. A lâmpada antiga é um resistor porque a lâmpada antiga é um filamento de tungstênio que você passa, ela esquenta, e porque ela esquenta, ela fica incandescente e começa a emitir luz, e é a luz daquele filamento incandescente que era o que costumava iluminar as nossas casas. Essa é a lâmpada bem antiga, né? Aquela que o Thomas Edison inventou. Hoje as lâmpadas são mais modernas, hoje a gente praticamente só encontra no mercado, nem encontra essa lâmpada simples de filamento de tungstênio, a gente só encontra praticamente de fluorescente e de LED. Na verdade, as fluorescentes também vão parar de ser produzidas, daqui a pouco vão começar a comercializar só lâmpada de LED, porque por uma questão de eficiência energética. Tá? Lâmpadas antigas são terrivelmente ineficientes. Tá? Elas convertem a maior parte da energia em calor, na verdade, em energia térmica, e ela fica lá esquentando para nada, porque a gente não usa aquela energia térmica, e só o restinho da energia, que o filamento de tungstênio esquenta tanto que ele fica incandescente, que é exatamente o mesmo fenômeno que acontece com uma brasa de um carvão de uma churrasqueira. Você acende uma churrasqueira para fazer um churrasco, você vê que quando está bem quente o fogo, a brasa ela está acesa, né? Ela fica amarela, alaranjada, amarelada.
É exatamente o mesmo fenômeno que acontece com o filamento de tungstênio. O tungstênio ele esquenta, aí ele começa a ficar incandescente e aí ele começa a emitir luz, aquela luz que iluminava. Então é o restinho de energia que sobrava, pensa. Então você jogava a maior parte da energia elétrica fora na forma de calor. O LED é o contrário, o LED é a maior parte da energia que você transforma da forma de energia elétrica é para energia luminosa e muito pouco para energia térmica. Tá? Bem, esse efeito do aquecimento térmico da corrente, ele é chamado de efeito Joule, tá? O efeito Joule é exatamente isso, tá? O efeito Joule é o efeito de se transformar energia elétrica em energia térmica. A gente vai usar também uma simulaçãozinha aqui para a gente só ilustrar o que está acontecendo. Esse daqui é um circuitinho também. Isso coisa que denota um resistor. Tá? Isso daqui é um fio condutor e isso daqui é uma bateria, um gerador. Uma pilha é um gerador. A gente pode alterar o valor da pilha. A gente pode alterar o valor da voltagem da pilha. Então a gente pode fazer uma pilha mais forte, uma pilha mais fraca. A gente pode alterar a resistência, tá? E a cor da resistência está nessa escala aqui, ó. A cor da resistência está nessa escala, ela representa o quanto a resistência está quente ou está fria. Então se ela está avermelhada, ela está fria. Se ela fica mais esbranquiçada, ela está quente. Tá? Então se a gente coloca uma bateria alta aqui, vamos colocar uma bateria de 8 volts, aqui está 8.40, olha só, se a resistência é uma resistência bem alta, você vê que a temperatura dela não é muito alta, ela não esquenta muito. Tá? Por quê? Resistência, pessoal, é a capacidade, a gente vai escrever isso daqui a pouco, mas resistência é a capacidade de um determinado elemento de se opor à passagem de cargas elétricas. Tá? Então, quando essas cargas elétricas passam aqui, as cargas elétricas estão sendo representadas por essas bolinhas azuis, elas passam numa resistência. A resistência, átomos e moléculas, ou moléculas da resistência estão sendo representadas por essas bolas verdes aqui que estão em movimento. O que acontece com a resistência quando você tem carga passando? Tá? Que é justamente o efeito Joule. O que é esse efeito Joule? Quando a carga está passando num sólido, tá? Quando carga elétrica, quando os elétrons passam no sólido, um sólido, normalmente ele é uma rede cristalina, então ele é uma rede, ele é um espaço tridimensional, se você pensar assim, cheio de átomos, olha lá, cheio de átomos e moléculas ligados entre eles, bem próximos porque ele é um sólido. Então as moléculas elas estão próximas, elas estão ligadas de uma forma mais importante, mais forte entre si. Quando você tem elétrons passando, o elétron ele tem carga. Essa carga do elétron ela vai atrair cargas negativas das moléculas e repelir as cargas positivas. Então, à medida que o elétron passa, ele perturba aquela rede cristalina, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Os elétrons estão passando e está perturbando a rede cristalina, esses átomos que estão aqui ligados do sólido, que é o resistor. Tá? Essa perturbação, esse mexer, esse aumentar a agitação da rede cristalina, ela é justamente o que faz a temperatura aumentar, porque temperatura, a gente vai ver no próximo bimestre, ela está relacionada com a quantidade de agitação das moléculas do sólido. Quanto mais agitadas as moléculas do sólido, maior a temperatura daquele sólido. Quanto mais agitadas as moléculas, tanto de sólido quanto de líquido, quanto de gás, na verdade. Quanto maior a agitação das moléculas, maior é
a temperatura é relacionada a ela. A energia térmica está relacionada à energia, justamente a energia relacionada à agitação das moléculas de um determinado corpo. Tá? E a passagem dos elétrons ali, em um determinado sólido, ele aumenta a agitação dos corpos. Ele aumenta a agitação das moléculas, porque ele tem carga elétrica e a carga elétrica vai interagir com a carga elétrica da rede cristalina. E isso é o efeito Joule. Tá? O efeito Joule é isso, é a passagem por conta da passagem desses elétrons, ele aumenta a agitação térmica, e aí você tem esse elemento que se chama resistor, e essa propriedade que se chama resistência, que é justamente a utilização dessa propriedade, desse efeito que se chama efeito Joule, que é o efeito de que quando se passa carga elétrica, quando se passa corrente elétrica naquele corpo, você tem um aumento da agitação térmica daquelas partículas por conta da perturbação que é a passagem da carga elétrica por ali, da corrente elétrica por ali, na rede cristalina. Então, aqui, se você tem uma resistência muito alta, você vai ter uma agitação menor. Agora, se você reduz a resistência, o que é resistência? A resistência é a dificuldade imposta para a passagem de carga. Então, se você reduz a resistência, você aumenta a quantidade de carga que passa, você aumenta a corrente. Se você aumenta a corrente, quanto mais elétrons estão passando e agitando a sua rede cristalina, maior a temperatura que você vai ver. Então, olha só, se eu baixei a resistência, o que aconteceu? Baixei a resistência, aumentou a corrente, e se aumenta a corrente, tem mais elétrons que estão passando ali, mais elétrons agitando a rede cristalina está ficando cada vez mais agitada com isso, ou seja, ela ficou quente. Então, correntes altas tem como consequência temperaturas altas. Tá? Por isso que a solda é, na verdade, um curto-circuito. Aquele elemento, se você for numa serralheria, você vai ver o serralheiro fazendo uma solda, e a solda é uma ponta de metal que ele encosta num determinado no metal que ele quer soldar, e essa ponta de metal, o que ela vai fazer é que ela vai gerar um curto-circuito ali e vai aumentar terrivelmente a temperatura daquele lugar, né, a ponto de fundir metal. Tá? Isso que é a solda. Tá bom? Então isso é efeito Joule, e isso é essa característica de resistência. Tá bom, pessoal? Então, voltando à nossa aula, a gente tem aqui a gente falou dos resistores, né? Por que a gente está falando de tudo isso? Porque a gente está falando do que a gente vai estudar, que é corrente elétrica, e para ter uma corrente elétrica a gente precisa de um circuito, para ter um circuito a gente precisa pelo menos de um gerador e um resistor, e o resistor é para gerar proteção, tá? Para você não ter um curto-circuito. E curto-circuito é uma corrente muito alta, uma corrente que tão alta que tende ao infinito, e essa corrente que é alta, que tende ao infinito, ela vai estragar o seu componente, porque uma corrente que tende ao infinito, né? Uma corrente que é alta, muito, muito, muito alta, é uma quantidade de cargas tão grande que está passando pelo seu componente, pelo seu circuito, que o efeito Joule que acontece ali, a agitação da rede cristalina, a agitação do sólido que está ali, do condutor, ela vai ser tão grande que o condutor vai esquentar tanto que ele vai derreter. E esse derretimento, é isso que vai danificar o circuito elétrico, é isso que vai danificar o seu chuveiro, é isso que vai danificar o seu ferro de passar roupa, é isso que vai danificar a sua televisão. Tá? Curto-circuito é isso, é quando você não tem uma resistência protetora. Se você não tem uma resistência protetora, você vai ter, se você não tem nada ali que impede, que regula a passagem de corrente, se você só tem um gerador e uma resistência muito baixa, você vai ter uma corrente que sobe muito, muito rápido. Se você tem uma corrente muito alta, a temperatura vai subir muito rápido e vai danificar o seu circuito. Tá? Então, resistência é o que a gente já falou, né? É a capacidade de um corpo de dificultar a passagem de carga elétrica, da carga elétrica. E a gente
tem uma forma de calcular a resistência, tá? Essas formas se chama segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é uma lei de cálculo da resistência em condutores, tá bom? A resistência, essa é a lei. A lei é dada por essa expressão aqui. Eu estou passando o mouse nela, tá? A resistência é igual a ρ, que é a resistividade, que é uma característica do material. A resistividade é basicamente quanto de resistência tem por comprimento, por seção de área e por comprimento, tá? Então, resistividade do material, se for um material que tiver uma resistência alta, ele vai ter uma resistividade alta. Se for um material que tiver uma resistência baixa, ele vai ter uma resistividade baixa. Vezes o comprimento do condutor. Condutores muito longos têm tendência a ter uma resistência maior. Por quê? Porque se a rede cristalina é uma rede cristalina muito longa, se a carga tiver que passar por uma rede cristalina que é muito comprida, a probabilidade dela causar mais agitação e a dificuldade que ela vai ter em passar por ali vai ser maior também, né? E é dividido por esse A, e esse A ele denota a área da seção do condutor. O que é a área da seção do condutor? Bem, se você pega um fio e corta esse fio, você olha para o fio cortado, olha para a área dele, para a seção dele, né? A seção é isso, é aquilo que a gente viu lá naquela primeira figura. É um corte transversal. E aí você olha para a seção dele, e aí ele pode ser mais largo ou mais fino. Na sua casa, você vai ver que vai ter fios mais grossos para para aparelhos de potência mais alta, como por exemplo o chuveiro, e fios mais finos para aparelhos de potência mais baixa, como sua lâmpada, tá? A seção do seu condutor, quanto maior ela, menor vai ser a resistência. Por quê? Porque se você tem mais espaço, né, para passar, da mesma forma que é mais fácil passar num corredor largo do que num corredor muito curto, se você tem uma quantidade de gente saindo da estação do terminal de ônibus e você tem que passar por um corredor, se esse corredor for mais largo, é mais fácil passar do que o corredor for mais fino. Da mesma forma, as cargas elas vão conseguir passar mais facilmente por um condutor largo do que por um condutor fino. Então, a resistência ela varia de forma inversamente proporcional à área da seção do condutor e diretamente proporcional ao comprimento, tá? A gente tem mais uma simulaçãozinha. Essa é uma simulação super simples, tá? Vou colocar nela aqui. Super simples essa simulação, é só para mostrar o que é diretamente proporcional, uma ilustração visual do que é diretamente proporcional e do que é inversamente proporcional. Então, se eu aumento a resistividade, ou seja, se o meu material não é um bom condutor, você vai ter um aumento da resistência, tá? Se você tem uma diminuição da resistividade, você vai ter uma diminuição da resistência, tá? Então, você coloca uma resistividade média aqui. O comprimento, veja, eu estou aumentando o comprimento da minha resistência. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Tá? Isso é diretamente proporcional. Quanto menor o comprimento, quanto mais curto o comprimento do meu condutor, menor a resistência que ele vai ter. Tá? E a área é o quão grosso ou quão fio é o fino que eu estou tratando. Tá? Se ele for fino demais, aí eu vou ter uma resistência que vai ser uma resistência absurdamente grande. Se ele for grande demais, a minha resistência vai ser pequena. Isso é inversamente proporcional. Tá bom? É super simples, só para gente ilustrar o que é diretamente proporcional, o que é inversamente proporcional. E aí, a gente falou de segunda lei de Ohm, né? Agora a gente fala da primeira, a gente inverteu a ordem, né? Começou pela segunda e depois vai para a primeira. A primeira lei de Ohm, ela é a lei que determina qual que é a queda de diferença de potencial entre os terminais de uma resistência. Ou seja, quanta energia é gasta, entre aspas, porque ela não é gasta, ela é convertida em uma outra forma de energia, né? Mas, por isso que gasta entre aspas, mas gasta talvez para colocar em termos mais compreensíveis para a gente, ela gasta, quanta energia é gasta por um resistor de resistência R. Tá?
Eu acho que eu não falei sobre a resistência. Esqueci de falar aqui. A unidade de resistência é ohm, tá? Ela chama ohm, é representado por ômega. Essa aqui é aquela letra grega que significa que é ômega. Chama-se ômega, tá? Unidade de resistência é ômega. Bem, então aqui. Que história é essa, né? Eu tenho uma queda de diferença de potencial entre os terminais da resistência? Sim, tem. Por quê? Porque você está tratando de um elétron, né? Se você está pensando na corrente, a corrente está lá aquela enxurrada de elétrons que estão em movimento, e essa enxurrada de elétrons ela está recebendo energia porque ela está recebendo o trabalho do gerador. Então está lá o gerador empurrando os elétrons, os pacotes de elétrons, e os elétrons estão vindo. E os elétrons, quando eles chegam aqui, eles vão entrar na resistência. Quando eles entram na resistência, no resistor, desculpa, quando eles entram no resistor, o que está acontecendo é que eles estão pegando aquela energia que eles recebem ao serem empurrados lá pelo gerador, eles pegam essa energia e estão transformando em energia térmica. Se eles estão transformando aquela energia em energia térmica, então eles estão perdendo aquela energia, né? E se eles estão perdendo energia, essa energia está ficando lá no resistor. Então, entre os polos do resistor, eu vou ter a medição, né? Eu vou ter a possibilidade de medir de forma direta quanta energia eu estou deixando no resistor, tá? A energia que a carga que a corrente recebeu do gerador, ela está gastando no resistor por conta do efeito Joule. Se ela passa lá, ela está aquecendo o resistor, e se ela está aquecendo o resistor, aquela energia que ela recebeu, se ela está gastando essa energia, então ele tem que perder aquela energia do gerador e perder em algum lugar, e esse lugar é o resistor. Tá? Porque está transformando, o resistor está lá para converter energia elétrica em energia potencial, em energia térmica, desculpa. Tá bom? Bem, como isso vai acontecer? Qual a forma quantitativa? Existe uma lei, tá? Existe uma forma de determinar qual que é essa queda de potencial, ou seja, quanto de energia eu deixei num determinado resistor? Sim, tem, e é uma regra bem simples, e ela depende justamente da resistência, tá? Esse U aqui, que é justamente a diferença de potencial entre os terminais, ele é igual a resistência, dada em ohms, vezes a corrente, dada em ampere. E aí você vai ter uma diferença de potencial aqui em volts também, tá? Ou seja, U é igual a RI. Esse é o famoso U é igual a RI, a primeira lei de Ohm. Ou seja, a diferença de potencial entre os terminais de um resistor vai ser igual a resistência do resistor vezes a corrente que passa pelo resistor. Tá bom? Por que o resistor gasta energia? Por conta do efeito Joule. Tá? Então, se ele está recebendo energia de algum lugar e está convertendo essa energia que ele está recebendo de algum lugar, esse lugar é corrente elétrica, em energia térmica, então você tem uma medida, você tem como medir quanta energia ele está gastando ali, e essa energia que ele está gastando, que ele está convertendo, é dada em termos de um potencial, de uma diferença de potencial também, tá? Porque a gente está num contexto de corrente elétrica, né? Então a gente está pegando quanta energia você está recebendo, ele está se convertendo por unidade de carga também, tá bom? Bem, aquela é a primeira lei de Ohm, tá? A lei de Ohm ele trata na verdade de uma queda de potencial entre os terminais de um resistor, de algum componente que tem uma resistência associada, mas você pode pensar nisso como uma regra para o circuito como um todo.
quando você casa a primeira lei de Ohm com o que a gente chama de lei das malhas de Kirchhoff, que na verdade é uma lei de conservação de energia. Tá? Como é que é o enunciado da lei das malhas de Kirchhoff? A lei das malhas de Kirchhoff enuncia que, ao seguir o percurso de uma corrente em um caminho fechado de uma malha elétrica, ou seja, de um circuito, a soma algébrica da DDP deve ser nula, ou seja, você está seguindo um caminho fechado no circuito, saindo de um ponto e voltando para o mesmo ponto. Sempre que você passa eu vou colocar o circuito aqui. Sempre que você passa por um componente, você vai ter uma diferença de potencial nos terminais do componente. Então, você passa por um gerador aqui, você está ganhando 50 volts. Quando você passa por um resistor, você tem aqui uma queda de potencial no resistor. Tá? E aí você volta para esse ponto. Você começou nesse ponto, volta para o ponto, você vai ter mais 50 volts aqui, aqui você vai ter menos 50 volts, tá? Quando você volta para o mesmo ponto. Por quê? Ou seja, o que significa? Que você ganha uma energia aqui, o seu pacote de carga ganha uma energia, a mesma energia que ele ganha, ele perde aqui na resistência e volta para cá, ou em qualquer outro componente que gaste essa energia elétrica que ele recebeu no gerador. Por quê? Porque se a gente assumir aqui que não vale a lei de Kirchhoff, por exemplo, pensa numa situação em que eu ganho 50 joules aqui, pensa num pacote de unidade de carga. Eu tenho um pacote de unidade de carga que ganha 50 joules aqui no gerador, aí ele vem e ele perde no resistor uma quantidade fixa, que é menor do que 50 joules, ele perde uma quantidade que é 40 joules. Quando ele volta aqui, para o mesmo ponto, ele tem 10 joules ainda de energia. Ele vem para cá, ganha 50 joules, perde 40. Quando ele volta, ele ganha 20. Mais uma vez, ganha 50 joules, perde 40. Aqui ele vai ter 30. E cada ciclo que ele fizer, ele vai acumular uma quantidade de energia, de forma que você vai ter uma geração de energia infinita, porque ele vai ficar rodando infinitamente. Aqui você vai ter uma carga com uma quantidade de energia infinita, ou seja, você vai ter não só um moto infinito, mas você vai ter um gerador de energia infinita aqui, que você vai poder colocar colocar o sistema elétrico de sua casa para funcionar a partir dele e nunca ter que pagar energia. Isso não faz sentido. Tá? Porque você não tem energia infinita disponível. Você não tem moto infinito. Aqui a regra é aqui se faz, aqui se paga. Né? Você tem que a energia que você consegue, você obtém, você tem que consumir. Tá? Você não tem energia infinita. Tá? Por outro lado, se ele tem um pacote de carga ganha uma quantidade de energia de 50 joules aqui e perde mais do que 50 joules, ele não vai ter energia para voltar, então você não vai ter corrente aqui. Então, no caso dele perder mais energia, dele gastar mais energia do que ele tem, ele não vai ter corrente, a corrente não vai fluir. Então, mas a corrente flui porque a gente observa a corrente fluindo, então isso não faz sentido. E na situação em que ele gasta menos do que ele recebe, você vai ter uma quantidade de energia se acumulando aqui de forma indefinida. Tá? E como você não tem energia infinita, como você não tem geração espontânea de energia, você não pode ter um elétron que vai acumulando energia de forma indeterminada, daqui a pouco ele tem uma energia tão grande quanto se queira. Tá? A gente não consegue gerar energia, a energia ela se conserva. Tá bom? Por isso, a lei das malhas, a primeira lei das malhas de Kirchhoff é uma lei de conservação de energia. Tá? E é por isso que, se você tem uma corrente elétrica num circuito, toda a energia que o seu pacote de carga ganha do seu gerador, ele tem que gastar ao longo do circuito. Tá? Porque senão você teria alguma situação que não faz sentido, caso contrário. Tá? A única possibilidade que faz sentido, a única possibilidade que condiz com o que a gente observa é a situação em que o seu pacote de carga aqui, ele está ganhando energia e está perdendo a mesma quantidade de energia que ele ganha no seu circuito para ele continuar fluindo bonitinho, sem queimar nada e sem
você conseguir gerar, continuando ainda fluindo, mas sem gerar energia infinita. Tá bom? Isso tem uma consequência. Se você tem uma resistência, se você tem um circuito tão simples quanto esse, que é uma resistência só, e uma fonte de diferença de potencial, você pode interpretar a primeira lei de Ohm como uma lei que te diz qual é a corrente que vai fluir por esse circuito. Porque se você tem, veja bem, 50... Se você tem aqui, essa é a primeira lei de Ohm, né? Você tem que a diferença de potencial aqui vai ser a resistência, que você sabe, porque a resistência é uma característica do seu resistor, que você calcula por aquela regra, pelaquela segunda lei de Ohm lá, né? Que a gente acabou de ver. Se você sabe qual que é a sua resistência, a diferença de potencial que vai ter entre os terminais da sua resistência é justamente a diferença de potencial que é dada pelo gerador. Porque pela lei das malhas, se você está passando por aqui e você não tem, se você está passando por todo esse caminho, você não tem nenhum componente aqui que gaste ou que forneça energia para o seu pacote de carga, então aqui você não vai ter a energia, né, a diferença de potencial entre esses dois pontos tem que ser nula. Tá? Você não tem nenhum motivo para ter uma diferença de potencial entre esse polo do gerador e este terminal do resistor. Então aqui você tem o mesmo potencial e aqui você tem o mesmo potencial. Então a diferença de potencial entre os terminais vai ser igual à diferença de potencial entre os polos do gerador. Bem, então a diferença de potencial que está sendo fornecida para esse circuito inteiro, tá? Ela vai ter que ser justamente igual à resistência vezes a corrente que passa pela resistência. Eu sei qual que é a característica do meu gerador, eu sei quanta energia, né? Eu sei qual é a voltagem que ele fornece para o meu sistema, para o meu circuito. Eu sei qual que é a resistência, 100 ohms. Portanto, eu consigo calcular qual que é a quantidade de corrente, tá? Ou seja, a corrente ela vai depender da quantidade da resistência do meu circuito e da diferença de potencial fornecida pelo meu gerador. Tá? Voltagem eu não falei quando a gente falou lá de gerador, mas a voltagem vocês estão acostumados com essa característica, porque é justamente a especificação que você tem na sua tomada. Né? As tomadas no Brasil são ou de 110 volts ou de 220 volts. Na nossa região é de 220 volts. Então, ela é exatamente isso. Esses volts é porque a tomada ela oferece uma diferença de potencial que faz fluir carga e você obter trabalho dos seus eletroeletrônicos em casa. Seja uma máquina de lavar roupa, seja uma televisão, seja um ventilador, seja um ferro de passar, seja um chuveiro elétrico. Né? A gente tem mais uma simulaçãozinha para ilustrar do que a gente está falando aqui. Vou colocar nela agora. Muito simples também, tá? Só um circuito simples em que tem uma bateria, um resistor. A bateria é essa daqui. É uma série de pilhas. E o resistor é esse resistorzinho aqui. Esse resistorzinho rosa, vermelho, não sei. E aqui é só para dizer que se você tem uma tensão muito grande, você vai ter uma carga maior. Se você tem uma resistência pequena, né, e você tem muita energia sendo cedida para o seu circuito, muita energia sendo fornecida para as cargas do seu circuito e muita pouca dificuldade de fluir carga, você vai ter mais carga se movimentando. Se você aumenta a dificuldade, ou seja, se você aumenta a resistência, você vai ter menos carga fluindo. Né? O que acontece se eu não tiver resistência nenhuma resistência protetora? O que acontece? A carga aumenta, não aumenta, aumenta. Quando eu chego perto de zero,
Isso é um curto-circuito. Tá? Isso aqui é 10 volts, ele tem um mínimo de 10 volts justamente porque ele precisa de proteção, mas ó, você vê que o Izinho que representa a corrente estourou. Ele explodiu aqui praticamente porque você tem uma corrente agora muito alta. Se você tem uma corrente muito alta, o que vai acontecer? Se você tem uma corrente muito alta, você vai ter o efeito Joule entrando em ação e a temperatura do seu circuito aumentando muito de forma que vai estragar alguma coisa. É isso que acontece com curto-circuito. Tá? É isso que acontece se você tiver a péssima ideia de colocar, de fazer um curto-circuito entre os terminais da sua tomada. Tá bom? Tudo bem. Voltando para a nossa aula. Agora a gente vai falar de potência elétrica. Tá? Pessoal, por definição de potência, a definição de potência que a gente viu a gente viu agora no segundo ano, né, é justamente o trabalho fornecido, né, o trabalho realizado dividido pelo tempo em que o trabalho é realizado. Esse talzinho aqui é talzinho de trabalho. Tá? Então, o que é potência? Potência é o trabalho realizado dividido pelo tempo. Trabalho por tempo. Tá? Energia, trabalho, lembra-se, né, está relacionado à energia e é o trabalho realizado num determinado intervalo de tempo. Bem, a gente viu que a diferença de potencial, que aqui a gente está representando por U, essa diferença de potencial é justamente o trabalho fornecido à unidade de carga por unidade de carga. Né? É o trabalho fornecido à unidade de carga, ou seja, o trabalho total fornecido por um gerador dividido pela quantidade por quantidade de carga, né, para a qual ele fornece esse trabalho. Bem, essa expressão aqui permite a gente passar o ΔQ multiplicando e a gente vai ter que o trabalho, então, total realizado por um determinado gerador, ele vai ser a diferença de potencial vezes a quantidade de carga que a gente tem passando ali, fluindo através do gerador. Tá? Bem, se a gente pode pegar esse trabalho elétrico aqui e expressar o trabalho elétrico que está sendo realizado sobre um circuito por diferença de potencial vezes a quantidade de carga, a gente pode substituir esse talzinho aqui, então, na definição de potência, por U vezes ΔQ dividido por ΔT, mas, olha só, U vezes ΔQ dividido por ΔT também vai ser igual a U vezes, aí você pode passar um parênteses aqui, só o ΔQ sobre ΔT. O que é ΔT? ΔQ sobre ΔT. O que é quantidade de carga por tempo? A quantidade de carga que passa no gerador por unidade de tempo, pessoal, é justamente a corrente. Portanto, a potência elétrica de um determinado circuito, de um determinado componente, vai ser a diferença de potencial entre os terminais ou do gerador ou a diferença de potencial de um circuito, mas a gente pensa sempre em componente, né? A diferença de potencial entre os componentes vezes a corrente elétrica que passa no componente. Tá bom? Bem, se a gente usar, nem sempre a gente tem essas informações disponíveis, tá? Nem sempre a gente tem ambas as informações disponíveis ao mesmo tempo. Diferença de potencial e corrente. Por isso, a gente usa a primeira lei de Ohm, U é igual a RI, e U é igual a RI, a gente pode aqui substituir o U por RI, a gente vai ter potência igual a resistência vezes o I ao quadrado. Numa situação em que a gente tem um circuito, por exemplo, uma lâmpada, se você tem várias lâmpadas em um circuito e você quer saber quanta potência está sendo dissipada por uma lâmpada. Então você coloca lá a resistência da lâmpada que você conhece, se você conhece a corrente que está passando por ela, aí você pode calcular a potência que ela está dissipando por essa expressão. Tem situações em que eu conheço a diferença de potencial e resistência, mas não conheço a corrente. E para essas situações eu posso pegar o que U é igual a RI, posso substituir o I por
U sobre R, passa o R dividindo, vai ser I igual a U sobre R, substituo o I por aqui, vou ter potência é igual a U ao quadrado sobre R, ou seja, a diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência. Tá? Lembrando que, olha, por essa expressão, a definição geral, potência é igual a diferença de potencial vezes corrente, P é igual a U vezes I. A unidade de diferença de potencial é o volt, unidade de corrente é o ampere. Só que o volt é justamente joule por coulomb e o ampere é coulomb por segundo. Corto o coulomb, eu tenho que 1 volt vezes 1 ampere é 1 joule por segundo é a unidade que a gente conhece, watt. Então, a unidade de potência, da mesma forma que lá em sistemas mecânicos era o watt, em sistemas elétricos também era o watt, porque isso não deixa de ser trabalho por tempo, ou seja, energia despendida por unidade de tempo. Tá? A unidade é a mesma e por isso que a gente, da mesma forma que a gente no sistema mecânico mede coisas em watt, a gente mede no sistema elétrico potências em watt também. Tá bom? Um exercício para explicar o que a gente está fazendo, para exemplificar o que a gente está fazendo. Tenho aqui um exercício da lista de vocês, inclusive. Por um condutor de resistência 5 ohms, passam 6 vezes 10 a 2 coulomb de carga durante 1 minuto. A quantidade de calor desenvolvida no condutor é... Você tem as opções e como é que a gente resolve isso? Em primeiro lugar, para saber qual é a quantidade de calor desenvolvido no condutor, eu tenho que saber quanta energia total foi gasta por esse condutor, né, que está funcionando como uma resistência. O condutor está funcionando como resistência, eu tenho que saber qual que é a energia que foi gasta nele. Para saber a energia que foi gasta nele, eu preciso saber qual que é a potência dele, porque eu tenho tempo, né? Eu tenho tempo aqui, então eu só preciso saber da potência. Como eu tenho tempo, eu preciso saber da potência para obter a energia total que é gasta durante esse intervalo de tempo. Para obter a energia, eu preciso da corrente, né? E a corrente eu consigo com carga que eu tenho dividido pelo tempo. Então, a primeira coisa que eu calculo é corrente. Corrente é quanta carga passou na unidade de tempo. A carga é 600 coulomb e a unidade de tempo é 1 minuto. Em SI, 1 minuto é 60 segundos. Né? Isso vai dar 10 ampere. Bem, tenho a corrente. Agora eu preciso achar a potência. Bem, agora, olha só, eu tenho a resistência do meu condutor e eu tenho a corrente do meu condutor. Se eu tenho resistência, eu tenho corrente. Lembra que eu acabei de falar em potência que às vezes eu não sei qual que é a diferença de potencial? Esse é um caso. Eu não sei qual que é a diferença de potencial, mas eu sei qual que é a corrente que passa, sei qual que é a resistência do meu condutor. Portanto, eu posso usar que a potência é igual a resistência vezes o E ao quadrado. Isso vai ser igual a resistência 5 ohms, potência... corrente ao quadrado é 10 ampere ao quadrado, isso vai dar 500 watts. Tá? Então, a potência que é despendida pelo condutor é 500 watts. E aí, para achar a energia, eu uso só a definição de potência, né? A energia despendida vai ser igual a potência vezes a variação do tempo, que vai ser igual a potência 500 watts, o tempo é 60 segundos. Isso vai dar 30.000 joules, ou 3 vezes 10 a 4 joules, que é a resposta A. Aqui, tá bom? Então, pessoal, resumindo o que a gente viu hoje, a gente viu a diferença entre eletrostática e eletrodinâmica, né? A gente falou que eletrostática são cargas numa situação de equilíbrio em corpos sem transferência de cargas, né? E eletrodinâmica vai ser o estudo da corrente elétrica estacionária. Então, a gente definiu corrente elétrica, a gente fez a diferenciação entre corrente elétrica convencional e real, né? A gente falou que elas são equivalentes. Tratar de cargas positivas fluindo numa direção do fio é equivalente a tratar de cargas negativas fluindo na direção oposta do fio. A gente falou de cargas estacionárias e circuitos. Corrente estacionária e circuito. Corrente estacionária é o que a gente vai estudar
nesse bimestre, né? A corrente, que a gente chama simplesmente de corrente, e a gente só consegue corrente estacionária em circuitos. Então, correntes em circuitos é o que a gente vai estudar. Tá? Para a gente conseguir um circuito, a gente tem que ter pelo menos gerador e resistor, certo? Um resistor ele tem essa característica que a gente chama de resistência, que é a dificuldade a capacidade de um elemento de opor a passagem de carga elétrica, tá? E aí a gente falou sobre as leis de Ohm para determinar tanto como é que a gente obtém a resistência de um determinado componente, de um determinado resistor, condutor, e a gente falou sobre a primeira lei de Ohm também, que é a lei que me diz qual que é a queda de potencial, a diferença de potencial entre os terminais de um resistor. E, por fim, agora a gente falou de potência elétrica e resolveu um exercíciozinho, tá bom? Então, na próxima aula, a gente fala sobre circuitos propriamente dito e, principalmente, como é que a gente vai falar também de associação de resistores, tá? Que é a coisinha que vai dar mais pano para manga aí no futuro. Tá bom, pessoal? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula.